Então, mais uma vez, sejam bem-vindas, né? Bem-vindos e bem-vindos ao nosso último GT, né? Desse primeiro UNBcast, Encontro Internacional de Podcasts Universitários. A gente fica muito feliz que vocês atenderam o nosso chamado, nosso convite. Eu acho que é muito oportuno a gente conversar sobre esse tema, né? Porque a gente está aí vivendo, de fato, um momento muito interessante da produção sonora em vários campos, né, do conhecimento. Hoje à tarde foi muito interessante perceber isso, como colegas de outras áreas, como, por exemplo, em uma área bem específica, que é a telesaúde, né, produzindo podcasts, sem necessariamente ter na equipe pessoas da nossa área da comunicação. Só vou dar esse exemplo, né, para a gente entender, ou melhor, não entender, mas refletir também aqui como essa mídia, né, essa linguagem, ou essa modalidade, né, tem proporcionado experiências tão interessantes a todo mundo. Então, para saudar aqui todo mundo que nos presenteia aqui com essa presença nessa tarde, eu quero acolher de maneira especial as professoras e pesquisadoras Luana Viana e Patrícia Monteiro, duas parceiras queridas que aceitaram, assim, instantaneamente esse convite para mediar. Elas vão conduzir os trabalhos de hoje. Para acolhê-las, eu queria fazer aqui uma apresentação da mini-bio das duas, agradecendo a Patrícia estar aí em João Pessoa, na Paraíba, recebendo a brisa do mar, diferente de boa parte de nós aqui em Brasília. A Luana está lá em Portugal. Agradecer por, mesmo com essas, né, com tantos afazeres, terem aceitado o nosso convite. Então, a professora Patrícia Monteiro, que vai conduzir também aqui os nossos trabalhos, este GT3, jornalismo, é professora da Universidade Federal da Paraíba, no curso de jornalismo e no programa de pós-graduação, né, em jornalismo, coordenadora do curso de graduação em jornalismo da UFPB, instituição que eu tenho muito carinho, porque também fiz minha graduação lá, né? Então, hoje a gente já teve a Norma aqui, que também é de lá, e a Patrícia é doutora em comunicação pela Federal de Pernambuco, mestre em comunicação e culturas midiáticas pela UFPB. Então, somos aí parceiros de linha de pesquisa no mestrado, né, da mesma linha. É especialista em teorias do texto pela Universidade Federal de Sergipe, graduada em jornalismo pela Universidade de Tiradentes, coordenadora do projeto de extensão Espaço Experimental, integrando a universidade e a comunidade nas ondas do rádio. Vice-líder dos grupos de pesquisa Jornalismo Audiovisual e Expandido, que é um grupo muito interessante vinculado ao PPJ da UFPB, e também um grupo imaginário que é vinculado ao PPG-Com da Federal do Maranhão. Integra a rede de pesquisa Arbocontrol, vinculada à Faculdade de Ciências da Saúde da UNB, né? É autora do e-book Dos Contornos do Corpo, as Formas do Eu, a construção de subjetividades femininas na revista Sou Mais Eu, né? E, enfim, entre as áreas de conhecimento da Patrícia, como a gente já pôde perceber, tem um lugarzinho não, né? Um super lugar, que é muito carinhoso para a mídia sonora, o radiojornalismo, a produção de podcast e também o telejornalismo, de onde Patrícia vem de uma carreira, de uma trajetória muito interessante aqui no jornalismo, na Paraíba, né? Eu já era fã, né? Acompanhava a Patrícia nas telinhas. E também, né, nas pesquisas sobre imaginário midiático, mídia e cotidiano, análise do discurso midiático. Patrícia, boa tarde para você. Boa tarde, meu queridíssimo Elton Pinheiro, um colega por quem eu tenho muito carinho, né? Eu digo que Elton é a potência paraibana reverberando Brasil afora, né? A gente fica muito feliz quando a gente vê um pedaço, uma parte de nós aí fazendo tanta pesquisa, tanto trabalho bem feito, né? Em sala de aula mesmo, meus alunos sabem que eu estou sempre compartilhando material do laboratório de áudio da UNB e sou super fã do trabalho do Elton e quero parabenizar ele, a professora Karina, toda a turma aí, equipe de alunos,
né, e alunas que estão trabalhando bastante nesse evento. Vocês já começaram um bom tempo antes, né? E essa é uma semana bem importante de tantas ações conjuntas, e a gente fica muito feliz por se reencontrar e por ter esse espaço para a produção, sobretudo acadêmica, universitária, né, de estudantes. Então, ouvindo muitos estudantes durante os GTs, isso tem sido bem rico, então fico super feliz com essa oportunidade e, mais uma vez, parabenizo pelo evento. A gente quem agradece, Patrícia. E igualmente feliz com essa presença aqui da Patrícia, a gente fica com a participação da Luana Viana, deve estar aí administrando os seus fusos horários, né? E vou apresentá-la também, a Luana, e junto com a Patrícia, fundam esse grupo de trabalho aqui, né, de podcast jornalístico. A Luana Viana, ela é chefe da divisão de rádio da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, e é doutoranda em comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né, no PPG-Com, né? Mestre em comunicação, também pela Universidade Federal de Ouro Preto, bacharel em jornalismo pela UFOP também, e é uma pesquisadora já referência de muitos trabalhos na área de rádio e mídia sonora, especialmente de podcasts e narrativas imersivas, né? Ela integra aí o grupo de pesquisa Convergência e Jornalismo, com o JOR, e o grupo Mediações e Interações Radiofônicas, que é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a nossa querida UERJ. E é presença também, membro, integrante dos grupos, né, de rádio e mídia sonora da Intercom, assim como a Patrícia, e também já integrada à Rede Rádio Jó, da SBP Jó. Então, a gente fica muito feliz de te receber aqui, Luana, parabenizando você e Patrícia por essas duas trajetórias incríveis de vocês nessa área. Boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz, né, de estar aqui. Quero agradecer pelo convite, pela confiança de participar ao lado da Patrícia, da mediação dessa mesa. Queria dizer que, assim, né, como com o Elton e com a Patrícia, o distanciamento acabou até nos aproximando, né? Porque todo mundo nos eventos online, a gente está junto praticamente o tempo todo, né? Porque a gente está em todos os eventos, acompanhando as discussões, então a gente tem estado bem próximos um dos outros mesmo, esses últimos meses aí, e é uma alegria compartilhar com vocês mais esse momento. Obrigada. Já deixo a palavra com você aí, Luana, e com Patrícia, tá? Gente, um bom GT para todos nós. Patrícia, faça as... Vamos lá, gente. Vamos lá. Então, mais uma vez, boa tarde, né, para todos e todas, e temos uma tarde bem inspiradora, com toda certeza, com esses trabalhos que serão apresentados hoje, e a gente já conversou sobre a questão do tempo, né, que temos até 15 minutos para apresentação, e vamos informar pelo chat sobre o andamento da apresentação quando ela chegar a 10 minutos. Então, nós vamos começar com AudioZap Povos da Terra, da Universidade Federal do Mato Grosso. A gente vai fazer um giro pelo Brasil, né? Então, vamos aí começar com Mato Grosso, e eu vou dizer sempre pelo nome do projeto que foi submetido, porque a gente não sabe exatamente quem vai apresentar, tá bom? Então, fiquem à vontade, boa apresentação. AudioZap Povos da Terra. Lembrando que, faltando 5 minutos, eu vou avisar no chat para vocês, tá bom? Vou apresentar. Perfeito. Eu vou compartilhar a tela. Conseguem ver? Sim. Perfeito. Quem vai representar o AudioZap Povos da Terra sou eu, sou o Gênison Edviana Bartniski, sou estudante da Universidade Federal de Mato Grosso, estou no 8º semestre de Comunicação Social com Habilitação em Radialismo, desenvolvendo o TCC com o professor Luan Chagas, como o Bruno Balacó bem lembrou. Este projeto começou no ano passado. Aqui eu vou falar como ele nasceu, né? Eu coloquei em destaque aqui a doutora Isabel Talcani, do Povo Curabacari, que é peça fundamental
para o início desse projeto. Ela é a primeira doutora formada pela UFMT, ela é doutora em Estudos da Cultura Contemporânea, e esse projeto, ela conversou com a professora Andréia na época que os indígenas, né, aldeados aqui nas terras de Mato Grosso estavam com dificuldade por conta da pandemia. Então nós aceitamos a ideia logo de cara, porque é um trabalho muito importante, né, e relevante, e um problema era como as mensagens, como o nosso produto iria chegar. Então, o professor Luan Chagas, inclusive, deu a ideia de fazer pílulas para disponibilizarmos pelo WhatsApp. Então, daí sim nasceu o AudioZap. Nós fizemos um podcast para distribuir pelo WhatsApp prioritariamente. Ano passado foi prioritariamente pelo WhatsApp. Nós tínhamos um grupo com cerca de 20 indígenas e tínhamos 3 integrantes do grupo que ficavam em contato direto para poder atualizá-los do processo até chegar ao produto final. É bom explicar que o AudioZap ele tem 2 temporadas. Ano passado, em 2020, foi um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso. Nós produzimos 80 episódios de 19 temas em até 7 idiomas dos indígenas. Então, era um trabalho muito maçante, mas muito prazeroso. Ano passado, nós trabalhávamos semanalmente para produzir os episódios. Nós começamos em agosto até dezembro, que é o calendário de extensão da universidade, da UFMT. Então, por mais que nós tivéssemos dificuldade, né, e temos dificuldades por conta da rotina dos indígenas e também por conta da internet, nós conseguimos chegar no resultado que esperávamos. E em 2021, a professora Andréia, que era responsável pelo projeto de extensão ano passado, o projeto de extensão ano passado, tinham 5 professores, a doutora Isabel Talcani, o professor Luan, o professor Vinícius, a professora Letícia, a professora Andréia, outros estudantes, tínhamos um colaborador da USP, inclusive um aluno que nos ajudava, e em 2021 a professora Andréia falou que o volume de trabalho para os professores seria muito grande este ano, mais um ano tendo que conviver com esse ensino à distância, nós que na universidade pública não estamos acostumados, e ela falou de uma ideia, né, de um edital do Artigo 19, uma organização não governamental, que tinha um projeto, a campanha Compartilhe Informação, Compartilhe Saúde, e eu, juntamente com o Rogério, que está aqui na sala, decidimos escrever o AudioZap neste edital. Fomos um dos contemplados, inclusive, ficamos muito felizes e conseguimos daí trabalhar. De fevereiro, quando nós recebemos o anúncio que seríamos um dos projetos contemplados, até julho, começamos em março, em julho produzimos 26 episódios em 5 temas, em até 6 idiomas. Então, atualmente ele está parado, mas ano que vem espero que volte como projeto de extensão, porque é um projeto muito importante, muito relevante que a gente desenvolve na UFMT e para com os povos indígenas aldeados em terras mato-grossenses. Eu vou falar e da nossa equipe deste ano, né? Eu vou falar mais deste ano. A nossa equipe é composta apenas por estudantes, somos 7 estudantes, e uma preocupação no início era encontrar na faculdade estudantes indígenas, e nós temos 2, a Emília, que é indígena do povo Chavante, da terra indígena Sangradora, e o Maicon de Souza Esser, que é indígena descendente do povo Chiquitano da Bolívia. Os 2, a Emília é estudante de cinema, o Maicon de jornalismo, e os outros integrantes é a Camila Rondon, estudante de jornalismo, o Felipe, que é de jornalismo, o Rogério de jornalismo, a Luísa Gratão, que é estudante de cinema, e eu sou o único estudante de radialismo. São 7 estudantes que conseguiram levar esse projeto de maneira grandiosa, eu posso dizer assim. A rotina do nosso trabalho é desta maneira, né? Nós produzimos mensalmente, então de março a julho produzimos 5 episódios, um mês de trabalho para cada episódio. A pauta e a interação eram mais livres, né? Porque a gente trabalhava com isso constantemente. Então eu e o Rogério definimos a pauta do nosso produto em relação ao que está em alta, para combater a desinformação. A Luísa é responsável pelo roteiro, juntamente com o apoio do Rogério, então ela tinha 7 dias para desenvolver.
Concomitantemente, envio e recepção, que a Emília e o Maicon desenvolvem esse contato com os indígenas, a locução responsável pela Camila, ela fazia a locução neste período, entrevista com o especialista, que era a Camila, e o Rogério trabalhando também neste período de 7 dias, uma semana, para conseguir todo esse material. Posteriormente, ia para a edição, o Felipe Seraini, que também está nos assistindo, ele tinha 7 dias, e depois a interação é o momento que nós disponibilizávamos pelo WhatsApp e também subíamos nas plataformas digitais de áudio. Nós, neste ano, decidimos hospedar no Anchor, para poder chegar a mais lugares do Brasil, né? Ano passado nós não fizemos isso, ficamos apenas no WhatsApp, nos grupos, e neste ano nós decidimos expandir. Tanto é que nós chegamos a alguns países europeus, chegamos na Bélgica, Suíça, França, então deu resultado essa mudança e nós hospedarmos de uma plataforma digital de áudio. Neste ano nós produzimos 5 episódios, variantes brasileiras da Covid-19, desinformação sobre vacinas, reinfecção da Covid-19, aumento de contágio por Covid-19, e terminamos nosso episódio perguntando como evitar novas pandemias, né? Para que, quando chegar, nós não precisemos passar pelo que a gente tem passado no Brasil. Eu vou deixar para passar no final, para não me perder. No final eu passo um episódio curtinho para vocês ouvirem. E nos episódios nós tínhamos a voz da ciência, podemos dizer assim, né? Tínhamos especialistas. Então, esses 5 foram que contribuíram com a gente neste ano: a doutora Mariana Croda, o doutor Felipe Naveca, a doutora Rafael Stucci, o doutor Pedro Alau e a doutora Maria dos Remédios. Nós pegamos um especialista de cada região do Brasil para poder contemplar o Brasil inteiro, esse Brasil que é tão grande. Aqui são os nossos protagonistas, né? Eles que foram graças a eles que nós começamos esse projeto, são para eles que a gente faz, né? A gente se desgasta, e são eles os protagonistas dos nossos produtos, porque a gente desenvolve roteiros e eles interpretam nas línguas nativas. A Jéssica é a Padonepa, do povo Mutina, a Tereza do povo Paresi, o Leomir Uriu, do povo Chavante, o Iacari Cuicuro, do povo Cuicuro, o Mogoshi Bacari, do povo Curabacari, e a Luciene, do povo Bororo. É importante dizer que a Jéssica, ela fala a língua, a Mutina é a nossa, né? Essa que nós falamos. Os outros têm uma língua que posso dizer que não é o português nosso. Nós vamos escutar um trecho, um produto da Jéssica, daqui a pouquinho. Eu vou terminar essa apresentação colocando essa foto, que é muito importante, porque foi lá em fevereiro, quando nós tivemos a nossa primeira reunião com a Bárbara. Foi um momento muito prazeroso, porque o pessoal do artigo 19 gostou muito do trabalho que estudantes estavam desenvolvendo. Ficamos muito felizes, e quando nós... Seu microfone fechou. Abriu de novo? Abriu, pode continuar. Quando nós decidimos tocar esse projeto neste ano, nós não queríamos nada igual ao ano passado. O ano passado foi um período muito desgastante. Nós já estávamos tendo que conviver com a pandemia do novo coronavírus, então foi muito maçante. Os professores, a professora Andréa, ela exigia um trabalho assim, como se fosse um CLT, e era um projeto de extensão, né? Era um projeto para a gente exercitar o que nós aprendemos dentro de sala e compartilhar com a sociedade. Então, neste ano, nós trabalhamos de maneira muito mais tranquila, tivemos um mês para todo mundo poder trabalhar tranquilamente. Agora eu vou compartilhar um episódio para vocês poderem apreciar. Eu já coloco aqui. Esse episódio é o episódio 4, na voz da Jéssica Omutina. Me confirma se estão escutando, por favor. Sim, estamos. Olá, começa agora o 4º episódio da 2ª temporada AudioZap Povos da Terra. Hoje a gente vai falar do aumento do contágio por Covid-19. Agora você ouve Jéssica Apadonepa, do povo Umutina. Não é a primeira, nem a segunda e nem a terceira onda. Ainda é a pandemia do Covid. Parou aí, né? Parou. Parou.
Não tem problema. O link está no nosso... na apresentação, no PDF, então... Nós colocamos esse aqui para vocês verem, né, que eles traduzem o nosso roteiro, é um roteiro básico, mas para eles poderem interpretar para os povos indígenas, né, porque muitas vezes o que nós falamos aqui, eles podem não compreender, então nós fazíamos um roteiro simples para eles poderem interpretar e chegar a informação até os seus parentes. É isso, nós acabamos, em julho, nós acabamos encerrando as atividades, por enquanto, mas nos inscrevemos em alguns prêmios aí para poder tentar ganhar. Nos inscrevemos no prêmio Patrícia Scioli, Vladimir Herzog, fomos convidados pelo UNB para poder expor esse trabalho e, logicamente, não poderíamos perder essa oportunidade, até porque é um trabalho muito importante e precisa tornar conhecido. Agradeço demais a atenção. Como eu falei, eu só vim apresentar o trabalho, o Rogério vai estar no debate, ele que é meu braço direito nesse projeto, e agradeço demais a oportunidade e o espaço. Parabéns, Obrigada. Jenison, muito bom. Cumpriu bem o tempo, né, Luana? E um trabalho bem inspirador, que a gente vai discutir depois sobre ele. Parabéns. Já foi colocado aqui no chat, viu, Jenison? Perfeito. Fazendo uma propaganda, professora, fazendo uma propaganda, compartilhei no link um artigo que eu escrevi juntamente com o professor Luan e com o Márcio, que é mestrando do PPG-Com, que nós apresentamos ano passado no GT de Rádio e Mídia Sonora e publicamos neste ano. Perfeito. Maravilha. Pessoal, lembrando que quem tiver já dúvida, questão, já pode ir mandando no chat que eu vou organizando aqui depois para o nosso debate, tá bom? Maravilha, Luana. Mais uma vez, parabéns, Jenison e toda a turma que produz o AudioZap Povos da Terra. Agora a gente vai para Brasília, UNB, com o produto Almas de Candelária. Acho que é só queria agradecer também, viu? Também sou do AudioZap Povos da Terra. Obrigado. Que bom, Felipe. Bem-vindo. Obrigada a você por esse trabalho. Boa tarde. Você está me ouvindo? Boa tarde, estamos sim. Tudo bem? Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Enquanto você vai preparando a apresentação, também queria lembrar para os apresentadores para a gente respeitar o tempo, né, de 15 minutos, para a gente privilegiar o debate ao final das apresentações. Isso, estamos já vendo. Tá vendo? Boa tarde, tudo bem? Meu nome é John, eu sou peruano, né? Eu estudei na Universidade de Brasília, sou formado em jornalismo e a seguir vou apresentar meu projeto de TCC. Almas de Candelária é o meu projeto de TCC, é uma série de reportagens em áudio sobre as emoções na festa da Virgem da Candelária no Peru. Meu projeto eu fiz em conjunto com meu orientador, professor Carlos Eduardo Estes. E vou contar a seguir o que é a Festa da Candelária. A Festa da Candelária é uma festa cheia de muita religiosidade aqui no Peru. É uma festa que reúne muita cultura, porque os dançantes estão participando ao longo de 2 semanas nas ruas de Puno. Puno é localizado ao sul do Peru, é uma cidade que está a 3.800 metros acima do mar. É uma cidade que recebe milhares de pessoas, milhares de devotos, e que eles cantam e dançam em veneração à Virgem da Candelária. E podemos ver 2 tipos de danças, as danças nativas, que são típicas da cidade altiplânica, e as danças de luzes, que são típicas da cidade punenha. Minha reportagem como TCC é uma viagem no tempo, onde vemos as histórias de brilho, onde vemos como os dançantes sentem aquela emoção quando dançam, porque eles adoram a Virgem da Candelária. Os sentimentos afloram, tem sentimentos à flor de pele, onde tem choro, onde tem abraços, e são emoções que ao longo de 2 semanas são emoções muito fortes que estão presentes na festividade. A visão da minha reportagem como podcast é a partir da minha experiência, porque ao longo de vários anos
eu percebi que meus amigos, meus conhecidos têm essa emoção nos relatos, têm essa emoção ao falar que para dançar é uma coisa que eles gostam e que a gente se emociona. São vivências onde não somente conhecemos uma pessoa como dançante, senão já mais pessoalmente. O título Almas de Festa é porque nós somos almas que estamos dançando ao longo de 2 semanas. Nós estamos fazendo giros, saltando, temos as vestimentas, é toda uma preparação que no mês de fevereiro de cada ano nós dançamos com fé e devoção para a Virgem da Candelária. A importância da festa e a importância da reportagem é ser e sentir e pensar. Por quê? Porque são várias culturas que se juntam. A cultura aimara, que é típica da cidade de Puno, a cultura quechua e os mestiços. Vemos como essa diversidade se junta, vemos como essa conexão de pessoas que também chegam de fora se junta todo como um mesmo objetivo. Também podemos ver essa cultura viva, impregnada nos cores, nas diferentes instrumentos de música. E o impacto John, da festa... Oi? Licença, John. Não sei se você está passando os slides, porque eles estão parados. Aí eu estou te avisando, porque se você desejar, se for desejo seu que seja passado, né? Ele está no primeiro slide, a apresentação está no... Pronto, aí agora está no impacto da festa. Tá. Só para te avisar. Tá. Aí está passando? Sim, sim. Tá. Desculpa aí que acho que é a internet. O impacto da festa é um impacto econômico, porque em 2018 chegaram 76.526 pessoas, reunindo 110 milhões de soles só para a cidade de Puno. Em 2019 chegaram 87.773 pessoas, recaudando 113 milhões de soles. E em 2020, chegaram 98.498 pessoas, recaudando 123 milhões de soles para a cidade de Puno. E segundo a Câmara de Comércio, os turistas que mais chegam na cidade de Puno, eles vêm da Sul-América. O impacto da festa ao nível cultural é porque ela tem ritos ancestrais, as pessoas agradecem na terra, as pessoas agradecem a Virgem dançando, tem as procissões onde tem choro, onde tem muita emoção das pessoas pedindo pela sua saúde, pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe, e essa é uma emoção que acontece ao longo de 2 semanas. Também tem os fogos de artifício que a gente pode ver nas diferentes praças, nas diferentes atividades dos conjuntos de dança. O impacto social é porque as etnias, tanto a etnia aimara, a etnia quechua e a etnia mestiça, se unificam, todo com o mesmo fim. A devoção e a fé são sentimentos que se pode ver na festa, né? É uma irmandade, é chamar de amigo uma pessoa que você não conhece, mas ao longo dessas datas festivas você vai conhecer mais como é ele, porque é uma convivência. A estratégia da série reportagem como podcast é um trabalho de pesquisa. Eu decidi fazer um produto em áudio e conta com 3 episódios. A estratégia da série de reportagem também é um olhar diferente da festa, do ponto de vista da emoção, da sensibilidade e dos sentimentos das pessoas. E como final, uma mensagem final, as experiências da festa são um mapa da nossa cultura viva, são as experiências do nosso Peru, são ver o olhar, o choro das pessoas, como as pessoas se emocionam durante a festa. E esse aqui, obrigado.
Obrigada, John, pela apresentação. Parabéns pelo seu trabalho. Sobrou um minuto aí ou não? Ou já acabou? Tem. Quer terminar? Quer falar mais? Porque os episódios são longos e eu queria apresentar um vídeo para vocês tiverem uma ideia, mais ou menos. É rapidinho. Pode apresentar. Quando faltar 5 minutos eu te aviso. Ainda tem tempo. Tá. Cada vez que vuelvo hacia ti, siento vibrar en el pecho mi corazón. Y con nuestra fe y devoción, hacemos retumbar hasta el cielo el ritmo del caponero. Así como te gusta. Mamita de Candelaria, brilla esta insignia dentro del alma. Sentimiento pa' toda la vida, bailando con devoción. Por ti, mamita de Candelaria, brilla esta insignia dentro del alma. Sentimiento pa' toda la vida, bailando con devoción. De todo el mundo para bailar en tu honor. Llegamos, mamita, ofrendando el corazón. Soy caporal, fuerza hermandad, con sol y tormenta prometo estar bailando por ti, madre bendita. Llegaremos a tu altar. ¿Cómo es que te has animado a venir a bailar? Es un sentimiento que nosotros tenemos por la mamita Candelaria y nosotros le rendimos un homenaje a través de nuestra danza. Tá bom. Acabou. Obrigado mais novamente aí pela oportunidade de participar aqui na Univecast. E agradeço aqui, mando um abraço para vocês. Obrigada, John. Fiquei arrepiada, viu? Com os áudios. Muito legal, muito bonito. Parabéns. Obrigado. Pessoal também, todo mundo mandando mensagem ali no chat, viu? Bom, para a gente dar sequência, então, eu quero convidar a Patrícia e a Vitória, que vão apresentar para a gente o espaço experimental. Elas são da Universidade Federal da Paraíba. Boa tarde, gente. Boa tarde. Então, a gente vai compartilhar aqui um pouquinho, vou até anotando já o tempo também para mim, do processo de produção do espaço experimental. E aí eu vou só contextualizar e depois eu vou passar para a Vitória falar de uma produção que a gente realizou no último semestre. O espaço experimental nasceu como um produto laboratorial dentro do Departamento de Comunicação, né? Um produto laboratorial para os alunos que faziam curso de comunicação social, podia ser habilitação em rádio ou habilitação em jornalismo. Nos últimos anos, com o desmembramento dos departamentos, e aí o curso de jornalismo ficou, então, com essa produção do Espaço Experimental, que é um programa que tem muitos anos aí, já mais de 40 anos, desde a sua fundação. Por ele já passaram diversos radialistas e jornalistas, comunicadores aqui da Paraíba. A professora Norma já teve a oportunidade de ter sido professora também
das disciplinas que realizavam, né, o espaço experimental, e há 3 anos eu estou com esse desafio, né, com essa demanda aí, muito prazerosa, muito feliz. Então, atualmente, o Espaço Experimental ele é um produto, né, um programa radiofônico, já há mais de 40 anos, mas não é apenas um programa radiofônico, é também um projeto de extensão, né? Desde o ano passado, a gente fez a inscrição desse projeto para o programa de bolsas de extensão da UFPB, e com isso o Espaço Experimental é também um projeto de extensão. Então, é uma prática laboratorial que articula ensino, pesquisa e extensão, né? E eu sou a professora da disciplina Oficina de Radiojornalismo, que produz o Espaço Experimental. Então, esse nome já existia desde a fundação, né? Como eu disse para vocês, há mais de 40 anos. No entanto, a gente tem entendido hoje o espaço experimental como, de fato, o nome diz, um espaço de experimentações. E o rádio já é um veículo por si só que promove experimentações. E agora, com o podcast, a gente tem essas possibilidades também de experimentar, de expandir as produções. Então, aqui a gente tem o Reginaldo, que já pagou a disciplina e produziu já o espaço experimental, porque os alunos, quando pagam a disciplina de oficina de radiojornalismo, eles fazem, então, a produção do espaço experimental. Eu vou aqui exibir para vocês, porque depois a Vitória vai utilizar esses slides, eu não sei se já chegou aí, está chegando, né? Isso, já estamos Pronto. vendo. Esse contexto que eu havia falado para vocês, né, de que o espaço experimental é um programa radiofônico, laboratorial, né, feito nas disciplinas aí de oficina de radiojornalismo e planejamento e produção em radiojornalismo. Em 2018 ele vai para a podosfera, né, que é exatamente coincide com a fase em que a gente assume a disciplina e aí elabora diversas estratégias de expansão do conteúdo sonoro, porque enquanto programa radiofônico, o Espaço Experimental é transmitido semanalmente na Rádio Tabajara, que é uma rádio estatal aqui vinculada ao governo do estado da Paraíba. Então, existe uma parceria já de 35 anos entre a UFPB e a Rádio Tabajara, e por meio dessa parceria a gente tem aí um espaço semanal para a veiculação do programa. Com a pandemia, a gente teve que mudar as estratégias de produção, já que a gente não está semanalmente no estúdio para produzir, e a própria Rádio Tabajara também evidenciou algumas mudanças na grade de programação, então a gente está fora do ar temporariamente, na grade de programação hertziana ali da Rádio Tabajara, e isso fomentou ainda mais a nossa produção pelas plataformas de áudio, pelas redes sociais digitais também, né? Então, desde 2018, a gente faz esse caminho aí de ir para a podosfera, de não ficar apenas só na transmissão ali na Rádio Tabajara, mas de colocar os produtos também no Anchor. Então, já são 90 produtos, mais de 90 produtos que estão ali no Anchor, entre comentários, colunas e mais de 60 programas, né? Programas de 1 hora de duração que foram feitos aí pelas últimas 4 turmas que a gente teve a oportunidade de produzir junto com eles. Então, existe essa proposta expandida hipermediática que eu estou colocando para vocês, e como projeto de extensão, que é algo mais recente, começou no ano passado, quando a gente fez a seleção, e entendendo que o espaço experimental ele já promovia a extensão da universidade, essa aproximação da universidade com a comunidade, enquanto programa radiofônico. E aí, ao transformar em projeto de extensão, a gente se aproxima ainda mais da comunidade. E aí, a gente fez essa seleção em fevereiro do ano passado e veio a pandemia. Então, com a pandemia, o nosso projeto de extensão, o Espaço Experimental, se aproximou do projeto de extensão Web Rádio Porto do Capim, coordenado pela professora Norma Meirelles, e juntos produzimos os 2 projetos, o podcast Jornadas, que foi apresentado hoje de manhã, também no GT. E para esse ano, a gente também está com parceria com mais um projeto, que é o Saúde em Comunidades, para produzir um outro podcast chamado Saúde em Comunidades. Então, o Espaço Experimental é programa radiofônico, é projeto de extensão, com essa proposta de articular ensino, pesquisa e extensão, a partir aí tanto dos alunos nas disciplinas, no ensino, e os alunos que estão envolvidos com a extensão, promovem aí, participam desses podcasts. Com a pandemia, a gente precisou modificar a nossa produção enquanto ensino, e é sobre isso que a gente vai falar agora, dessas estratégias de ensino do espaço experimental. A gente teve um subproduto que nós criamos
na disciplina Oficina de Rádio Jornalismo, com a impossibilidade de ir para a Rádio Tabajara e de estar no estúdio também da universidade para fazer os programas semanalmente, a gente criou, junto com a turma, um podcast chamado Remotamente, e esse duplo sentido aí da palavra, da ideia das mudanças provocadas na nossa mente, na nossa saúde mental, no nosso dia a dia, as adaptações, os enfrentamentos durante a pandemia de Covid-19. Então, a Vitória participou diretamente da criação desse produto, porque ela estava como estagiária docente, né? Ela é mestranda do programa de pós-graduação em jornalismo, e aí convidei a Vitória para ela também mostrar um pouquinho, falar um pouquinho como foi esse processo de produção do Remotamente, que é um subproduto desse lugar, que é o Espaço Experimental. Vitória? Então, o Remotamente, ele foi uma alternativa, né, diante desse distanciamento social, onde os alunos, eles tinham essa expectativa, né, de ir ao estúdio de rádio, de produzir o programa no estúdio, né, na universidade, mas devido a esse distanciamento social, então foi uma alternativa que deu certo, né. A turma foi dividida em 4 grupos, e sob supervisão da professora Patrícia, né, que é responsável pela disciplina, em conjunto comigo, enquanto estagiária docente, e de Beatriz, que foi a monitora da disciplina. Os alunos, eles produziram 4 reportagens, né, que tinham um formato de grande reportagem, que foram sobre temas, né? A proposta era trazer os desafios e as adaptações da vida durante esse período de isolamento social, da pandemia. E aí eles trataram sobre temas como educação, né, o ensino à distância, eles trouxeram de uma linguagem leve, algumas fontes, né, diversas fontes jornalistas, seus entrevistados, tanto quanto professores quanto alunos que viveram essas adaptações, né, do ensino à distância. Também a questão da maternidade, mulheres que foram mães durante a pandemia, que tiveram seus filhos durante o isolamento social. Também a questão da religião, eles trouxeram uma matéria sobre os bastidores mesmo das transmissões das celebrações religiosas, e também a questão dos hobbies. Também tivemos uma matéria sobre hobbies, onde eles abordaram a questão das pessoas descobrirem novos hobbies nesse cotidiano em casa, e também intensificarem mais aquelas outras que eles já tinham e que passaram a fazer mais, né? E aí, essas matérias, elas tiveram um formato de grande reportagem, elas traziam, como eu já falei, uma variedade de fontes, né, trilhas sonoras, e traziam sempre uma mensagem de conscientização sobre prevenção à Covid-19, né? As entrevistas, elas foram feitas de maneira remota, através do WhatsApp, áudios de WhatsApp, Google Meet ou Zoom, e a edição, ela foi feita através do Audacity. E aí é muito importante dizer que na disciplina foram feitas algumas oficinas, né, no momento das aulas, onde tivemos fonoaudióloga, tivemos o técnico de áudio, que ele trouxe um pouco da realidade do estúdio para os alunos entenderem um pouco, né, já que eles não podiam ter esse acesso ao estúdio de rádio, e também uma oficina sobre o próprio Audacity, para que eles compreendessem como poderia ser feita essa edição. E aí a distribuição do Remotamente foi através do Anchor, e aí distribuiu para 7 agregadores: Spotify, Google Podcasts, Breaker, Cashbox, Pocket Casts, Rádio Public e Stitcher. E aí, como se trata de um produto hipermediático, né, o rádio, ele transborda para as redes sociais digitais, né, e aí a gente utilizou o Instagram como uma ferramenta para distribuição desses episódios, onde a gente utilizou os stories, o feed, o GTV e o Reels como uma forma de poder trabalhar os conteúdos e levar as pessoas para ouvirem esses episódios, né? A gente também utilizou o Facebook, e aí é importante dizer que essas redes sociais, elas funcionam como uma extensão, né, do espaço experimental e também da sala de aula, onde a gente pode trazer bastidores de como foi feita, de como é feita a produção, né, trazer os bastidores das aulas também, e destacar também que a gente se preocupou com a questão da acessibilidade, passando agora a legendar os stories das chamadas das reportagens.
Joia, Vitória. Eu trouxe aqui, a gente tem ainda 4 minutinhos, eu trouxe aqui para mostrar para vocês mesmo, para vocês visualizarem, né, o nosso canal, né, que eu tenho dito que o Espaço Experimental se transformou aqui nesse grande lugar de recepção da nossa produção e de também transbordamento dela. E aqui é o Remotamente, só um minutinho aqui para a gente ver. Esse episódio foi sobre os hobbies durante a pandemia, as pautas foram escolhidas pelos próprios alunos, com nossa supervisão, durante todo o processo de pré-produção a pós-produção. Vocês escutam ou não? Peraí. Você tem algum hobby? Eu aprendi a desenhar. Eu comecei a praticar guitarra. Nessa pandemia, os instrumentos que estavam aqui acumulando poeira. Nessa pandemia, eu passei muito tempo jogando jogos de tabuleiro com a minha família. E flores. Quase todo mundo tem uma atividade de lazer para chamar de sua. E durante a pandemia da Covid-19, com as restrições, a gente precisou se reinventar e buscar coisas novas para fazer. Eu queria ter mostrado para vocês a chamadinha, sabe? Mas ele já foi direto para, como é que chama? Para o áudio em si, né, da reportagem. Mas, enfim, para a gente também não perder tanto tempo, e aí vocês já têm acesso, o pessoal da organização colocou aqui, né, o link e tudo mais, mas vale a pena escutar, porque a gente produziu vinheta, fez tudo carinhosamente com os alunos para esse momento da produção remota, e vale, de fato, que a gente possa multiplicar, né, passar adiante, e as pautas escolhidas por eles, porque falavam também das angústias ou das descobertas que eles tiveram durante a pandemia, né, Vitória? Então, é isso, acredito que a gente compartilhou o que a gente tinha pretendido para hoje, e vou colocar também, já tem aqui o Instagram, já colocaram o Instagram, e eu vou colocar só o nosso link do Anchor, do Spotify, para vocês depois ouvirem e a gente continuar se comunicando, né? Obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Vitória. Parabéns pelo projeto. Vamos dar sequência, a gente vai direto, tá, gente? Depois a gente faz o debate tudo junto. Vou lembrar vocês de mandarem aí as perguntas pelo chat. Podem se inscrever também, caso queiram fazer algum comentário para algum projeto específico, caso queiram fazer alguma pergunta, já podem ir mandando por aí que a gente vai se organizando aqui. Eu, na sequência, vou chamar o Glaucio e a Helena para apresentarem para a gente culturas indígenas do Brasil. Boa tarde, a palavra é de vocês. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vou fazer um compartilhamento aqui. Gente, Por volta do ano de 1500, os portugueses chegam ao Novo Mundo. E nesse momento se dá o descobrimento do Brasil. Mas que descobrimento é esse se já havia presença de outro povo? Ao atracar no Novo Mundo, os portugueses se deparam com a presença de um povo completamente diferente. Nus e com arco e flecha em punho, os europeus entram em contato com uma cultura nunca antes vista por eles. E por acreditarem estar nas Índias, aquelas pessoas passam a ser chamadas de índios. A relação entre portugueses e povos originários tem desdobramentos ao longo de toda a história do Brasil, que são tema da primeira temporada da série Indígenas, os povos originários do Brasil, apresentada pela professora historiadora Helena Azevedo Paulo de Almeida. No nosso primeiro podcast, falaremos um pouco sobre esses povos originários e a invasão portuguesa. Pode parecer novidade, mas você sabia que o território que viria a ser o Brasil já estava povoado de uma imensidão de culturas antes de 1500? Pois é. Helena, é com você. Obrigada, Glaucio. Dá até um quentinho no coração ouvir o nosso primeiro episódio, né?
Faz uma emoção a mais aqui. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Helena Azevedo Paulo de Almeida. Atualmente eu sou doutoranda pela Universidade Federal de Ouro Preto, eu sou doutoranda em História. E o nosso projeto Culturas Indígenas do Brasil, ele tem início dentro da sala de aula. Meu compartilhamento está aparecendo para todos? Tá. Sim, Helena. Está sim, Helena. Ele tem início dentro da sala de aula. Entre os anos de 2017 e 2018, eu fui professora substituta pelo Departamento de História na UFOP, e fui responsável por oferecer a disciplina de ensino de História, né, que é Métodos, Conteúdos e Práticas, para o curso de Pedagogia, né, que foi quando eu conheci o Glaucio. No ano seguinte, né, o Glaucio entra em contato comigo, muito mobilizado pelos debates que a gente travou em sala de aula, perguntando se eu não estaria interessada numa consultoria para a Rádio FOP. Né? Eu prontamente topei, porque acho que toda oportunidade de falar sobre temáticas indígenas tem que ser aproveitada. Né? O ensino de temática indígena, principalmente para História, Literatura e Artes, é obrigatório desde 2008, pela Lei 11.645, e a gente ainda tem muito que caminhar, né, nesse sentido. Bom, conversando com o Glaucio, a gente pensou, né, nesse Culturas Indígenas do Brasil, a partir de 2 veios, né? São dois programas que eles são pensados simultaneamente e de igual importância. O primeiro é o Indígenas, os Povos Originários do Brasil. Ele conta com 3 temporadas. Esse primeiro episódio que o Glaucio tocou o comecinho para vocês aqui agora, ele é desse programa, e ele tem o intuito de trazer dentro das variadas temáticas que podem ser abordadas no quesito temática indígena, a gente trouxe alguns, né, a gente não teve pretensão nenhuma de esgotar os temas, não tem como, são programas de 5 a 6 minutos, então a gente pensou na proposta de um convite à reflexão por parte do ouvinte. No quesito de divulgação científica, né, no âmbito da história, esses podcasts foram pensados para introduzir determinados temas que são de suma importância no âmbito escolar. Né? Os podcasts foram feitos por professores, para professores, no intuito de ajudar, né, na formação continuada desses professores e, né, valorizar essas temáticas dentro de sala de aula. Então, a gente pensou em 3 temporadas, né, as temporadas foram divididas, né, na primeira temporada, que é a América Portuguesa, né, estritamente falando a partir do currículo escolar de História. Segunda temporada, Indígenas e as Políticas Públicas, a gente abre um pouco o leque, né, no quesito de temáticas indígenas. E na terceira temporada, Brasil Multicultural, Indígenas nas Artes, nos Esportes e nas Tecnologias. Esse projeto, ele é muito caro para mim e para o Glaucio, né? Nós percorremos um árduo caminho para tocar ele para frente, e temos colhido excelentes frutos nisso tudo, não é, Glaucio? Bom, continuando, o outro projeto, né, o outro programa ao qual a gente focou também, simultaneamente ao Indígenas, é o Vozes dos Povos Originários do Brasil, né, que ele traz para a gente os próprios convidados indígenas de diferentes povos ao redor do Brasil para falar sobre temas que são urgentes em suas próprias realidades múltiplas, né? A gente começou com o Vozes como um bônus, né? Eu Existo, com a participação da Liana Tinguaçu, do Ademar Ribeiro, do Jacildo Ribeiro, do Neymar Leandro, dentre outros convidados, para exaltar o 9 de agosto e não o 19 de abril. O 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, que é uma data comemorada, destacada e escolhida por esses povos. Né? Diferente do 19 de abril,
não foi uma data imposta sobre eles, mas foi uma data escolhida por eles. Então, nós quisemos ter esse destaque para os seus protagonismos e deixar que eles desenvolvessem, mediante escolha deles, né, qualquer tema que eles achassem mais pertinente. Então, a série Vozes dos Povos Originários do Brasil, ela se baseia na história oral, diferentemente do Indígenas, que é baseado mais no quesito de historiografia, né, a partir da divulgação científica. O Vozes, ele também nos é muito caro, porque nós não conduzimos essas entrevistas, essas falas. Nós fazemos algumas sugestões de temas, mas que pode ser negado pelos convidados, né? Se os convidados falarem, não, esse tema não nos é tão importante nesse momento, em comparação com o outro, nós não queremos falar sobre esse, nós da equipe iríamos como, de fato, respeitamos as escolhas deles. Então, a gente tem representantes do povo Paiaiá, do povo Puri, dos Imbinguiá, dos Guarani, enfim, né, a gente tenta dialogar com essa variedade de povos existente no Brasil, que só em território brasileiro são mais de 300. Então, a gente queria ressaltar e destacar essa diversidade cultural. Bom, a nossa situação atual de produção, né, e já lançamento de 51 episódios do Indígenas, e com intenções de fazer mais. Foram 17 episódios de Vozes dos Povos Originários do Brasil. Esses 17 episódios já foram lançados. Nós temos 5 ou 6 na linha de produção, né? As nossas atividades foram suspensas agora em setembro, junto à Rádio FOP, que foi nossa parceira desde o início, mas a gente já está em vias de finalizar, né, nossa aliança com um novo parceiro. E a gente também está com muito orgulho, eu digo isso, né, porque nos deu, né, foi um outro desafio. Nós vamos lançar, né, um e-book com todos os roteiros, né, dos podcasts, pensando na utilização também desse e-book em sala de aula, por professores, por alunos, porque o nosso intuito se baseia, né, os nossos objetivos se baseiam na Lei 11.645, que torna o ensino de temática indígena obrigatório no Brasil. Atualmente, né, nossa equipe conta comigo, né, na direção, roteiro e pesquisa, com o Glaucio na produção, direção e roteiro, a Jennifer na roteirização e artes, assim como o Samuel e a Laís, né. A Jennifer, Samuel e a Laís, eles são bolsistas da Rádio FOP, são estudantes dos cursos de Direito e Arquitetura na Universidade Federal de Ouro Preto. Bom, mas como todo projeto, esse não seria possível sem uma equipe e uma articulação muito maior que essa que nós estamos apresentando aqui para vocês. Então, a gente queria agradecer, né, não só ao FOP, ao Programa de Pós-Graduação em História, à CAPES, à Rádio FOP e ao Grupo de Pesquisa em História e Ética Política, GEP, também da UFOP, mas principalmente ao Ademário Ribeiro, do povo Paiaiá, que foi nosso consultor e parceiro desde o início, como continua sendo, ao Grupo Cultural Indígena Walefunio, que cedeu as músicas utilizadas, né, na apresentação e na finalização de cada um dos episódios, ao Vitor Amaral, que foi nosso primeiro bolsista lá no início, ele era graduando em História, e ao Cimei Gonderim, que é o técnico em áudio, né, que editou todos os episódios até o momento. Glaucio, é contigo. Ok, nós temos menos de 5 minutinhos. Eu queria só falar rapidamente das estruturas, né? Enquanto no primeiro a gente tem uma preocupação com vozes, com indígenas, os povos originários, que ele seja ali um podcast híbrido, um produto híbrido, que ele possa ir para o DAI e também para o rádio, ao mesmo passo que a gente pensou no professor da educação básica, né? Eu sou pedagogo, sou jornalista, filho da casa também, FOP, mestre em educação,
E de olho na perspectiva de divulgação científica que a Rádio UFOP sempre teve, né, enquanto prestador de serviço que lá estou, a gente pensou, então, que esse professor de educação básica ele poderia usar o transporte público, por exemplo, para poder ouvir esse podcast, com duração média de 5 minutos. Né? Então, ele é feito pensando com um produto híbrido, pensando que ele pode atender o público da internet, mas também, sobretudo, do DAIO. Enquanto Vozes, ele não tem nenhuma perspectiva de ser um produto para o rádio, mas totalmente para a internet. Né? O que nós estávamos fazendo estávamos intentando fazer, né, até o dia 21 de agosto, quando se encerra, então, a parceria com a Rádio UFOP, intentando fazer, então, pegar fragmentos desses episódios e transformar, possivelmente, em esquetes e outras possibilidades. É interessante essa questão da perspectiva da formação de estudantes também, que traz a possibilidade de não somente de estudantes do curso de jornalismo, de se articularem numa produção, porque ela era uma produção da casa, mas também com os estudantes de Direito e Arquitetura. Por fim, essa equipe permanece conosco, mas fora agora dos quadros da emissora. Né? Termino minha fala dizendo assim que a gente só queria construir uma arte para Facebook. Né? Essa era a intenção. Construir um banner para Facebook para falar que todo dia é dia de índio. Mas isso não estava bom. Helena, por favor, pode me ajudar? Isso está muito horrível. E aí, no dia 21 de maio de 2018, pós-greve dos caminhoneiros, ou durante esse processo, ou uma sexta-feira que antecedia, nós, então, começamos a conceber essa criança, né? E uma semana depois, nós tínhamos 3 temporadas intituladas, tínhamos 50 episódios já tematizados, praticamente, e Helena, então, como historiadora, se colocou nesse grande desafio, lindo desafio, de escrever, pesquisar e escrever breves textos de 350 palavras para o DAIO e para a internet. E depois veio um capítulo de livro, que ela não falou, que já está publicado, veio nesse ano aí a pré-aprovação para o e-book, e, finalmente, encerrando a minha fala, então, a grata satisfação de estar nesse grande e importante evento sobre podcast, né, aqui no país e também fora das nossas margens territoriais. Um grande abraço, muito obrigado por apreciar o nosso trabalho. Também agradeço a possibilidade de dialogar aqui com vocês e vamos bater mais um papo logo mais. Muito bom, gente. Obrigada. Patrícia? Muito bom. A gente fica, assim, doidinho para já sair escutando tudo, né? Porque são trabalhos realmente muito inspiradores, gente. Essa diversidade do nosso Brasil e das vozes que a gente reflete, né? Que a gente faz transbordar aí por meio desses trabalhos. Parabéns. Vamos voltar para a UNB. Não é isso, Roberta? Roberta Chaves. Coisa de mulher. Isso. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Roberta Pissuti, Chaves também, são 3 nomes. Eu sou jornalista, eu vou começar a apresentar o slide, mas já começo me apresentando. Eu sou jornalista, eu me formei na Faculdade de Comunicação da UNB há quase 2 anos, mais ou menos. Eu colei grau um pouco atrasado, porque a colação ia acontecer no dia que a gente fechou tudo por causa da pandemia. Então, tudo confuso, né? Mas, enfim, deu tudo certo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Pronto. Tá dando para ver? Tá dando sim, pode ir. Tá. Então, eu sou criadora do Coisa de Mulher. O Coisa de Mulher foi o meu projeto de conclusão de curso em jornalismo, e ele foi orientado pela professora doutora Emília Silverstein, que é de audiovisual, ali na FAC, na UNB. E o Coisa de Mulher, ele se a tela passasse, pronto. Ele é um podcast, por quê?
porque eu sempre fui muito engajada e sempre quis falar muito sobre as questões de gênero na comunicação, e as questões de gênero em geral, na verdade, e a maneira que eu queria falar era trazer uma discussão. Eu sabia que o meu projeto de conclusão, que a minha conclusão de curso seria através de um projeto, um debate. E o meu maior interesse, na verdade, era falar sobre pornografia. E a pornografia, o impacto da pornografia, na verdade, na sociedade em geral, e mais especificamente na vida das mulheres. E então, só que eu não queria só apresentar uma reportagem e trazer entrevistados. Eu queria participar dessa conversa e eu queria que as pessoas que estivessem assistindo pudessem participar de alguma maneira também. Então, a melhor maneira que eu encontrei de fazer isso foi através do podcast. Mas tiveram outros motivos, né? O podcast, eu estava começando a ficar muito em alta em 2019, começo de 2019, final de 2019. Só que não era uma mídia nova, né? O podcast existe desde o começo dos anos 2000. E as pessoas não tinham muita noção disso. E eu senti muita falta na minha graduação a gente tinha aula de introdução sonora, a gente tinha introdução à rádio, mas a gente não tinha um estudo específico do podcast. E era uma coisa que estava crescendo muito no jornalismo. A gente já via o Café da Manhã da Folha de São Paulo, entre o assunto com a Renata Lopretti. Então, era uma coisa que estava crescendo muito e que eu senti falta durante a graduação. E aí eu quis estudar mais isso na hora de concluir o curso. E ele proporcionava esse espaço para debate, porque a gente, apresentando, poderia conversar com os convidados. Então, foi por isso que eu decidi fazer o podcast. E por que eu queria... a pornografia é uma coisa muito antiga, né? Uma mídia muito antiga. A chegada da internet, com o avanço da tecnologia, o acesso está cada vez mais fácil a esse conteúdo. E, inclusive, por crianças. E eu não sei se alguém aqui já ouviu alguém falar, aprendi tudo assistindo pornô. Só que não é bem assim. A gente tem que lembrar que pornografia é um filme. São atores e é tudo gravado. E o Brasil está na lista dos 20 países que mais consomem pornografia no mundo, e isso é um dado do Pornhub, que é o maior site de pornografia atualmente. E esse Pornhub ele tem um acesso regular mensal maior que a Netflix, a Amazon e o Twitter juntos. É muito grande. E esses dados, inclusive, são do final de 2019, mas esses dados atualizados a gente já tem notícia de que durante a pandemia esse consumo aumentou muito. Então, eu queria falar por isso, porque não tem como uma coisa que é tão acessada, tão visualizada, que essa coisa não tenha um impacto grande na sociedade. E essa era a minha motivação. E aí a gente vem do país. O Brasil está no 5º lugar no ranking mundial de feminicídio, e 536 mulheres são agredidas por hora no nosso país. Em 2018, 1.600.000 mulheres foram espancadas por tentativa de estrangulamento. E a gente sabe que a sexualidade da mulher sempre foi um tabu, mas a gente ainda é extremamente objetificada em diversas situações, e isso sem falar dos recortes, né, de raça e classe que existem, sim. Então, eu queria falar sobre isso, eu queria estudar mais esse impacto, e queria trazer especialistas que pudessem compartilhar com a gente esse estudo. Então, eu criei o Coisa de Mulher, com o objetivo de produzir um podcast e adaptá-lo para pautas jornalísticas mais polêmicas, e assim entender melhor o papel do jornalista nos debates e a influência da pornografia na vida da mulher. Porque o meu estudo mesmo foi sobre a nossa participação como jornalistas nos debates que a gente apresenta. E aí se tornou, né, um podcast sobre mulheres, criado com o intuito de debater a respeito do lugar que a mulher ocupa na sociedade atual, trazendo sempre o olhar feminista para as discussões. E aí, através do estudo, eu decidi fazer 3 episódios.
um podcast já com um número contado, né, com data de término. Um episódio mais curto de apresentação, onde eu expliquei as minhas motivações para criar o podcast com esse tema, e os 2 episódios sobre o tema da pornografia, com conversas com especialistas e mulheres engajadas, e eles teriam entre 20 e 30 minutos. Então, eu convidei a professora doutora Valesca Zanello, ela é psicóloga e professora de psicologia clínica na UNB, César, que é jornalista e podcaster e engajada tanto nas questões da pornografia e dos impactos da pornografia na sociedade, quanto nas questões de raça e dos recortes de raça no feminismo. Porque isso era uma questão que eu queria trazer também. A pornografia é uma pauta muito polêmica dentro do feminismo mesmo. A gente tem vertentes do feminismo que acreditam que ela pode ser beneficial, ou que não, que ela é completamente maléfica, né? E eu queria trazer essas 2 discussões também durante os episódios. A Esther, inclusive, é apresentadora do Copio Parente, que é o podcast do Instituto Socioambiental, e então eu queria a experiência dela também durante a produção. E aí, o podcast finalizado, ele foi publicado no Spotify e no Deezer, e eu criei uma página no Instagram para ele, para divulgar os episódios e explicar um pouquinho mais sobre o projeto. Então, eu vou mostrar um pouquinho do que foi feito, eu acho que eu estou com um tempinho ainda, eu vou mostrar um pouquinho do episódio para vocês ouvirem. Se estiverem ouvindo, avisem. Ainda não. Não. Não, agora foi a Luana que foi falar. Não estamos ouvindo. Tá, não. eu vou compartilhar de novo, então, a tela. Agora estão ouvindo? Não, ainda não. Ai, meu Deus. Vou tentar. Estão falando para eu tentar com uma animação. Pronto, aqui. Especificamente sobre a mulher na pornografia da Valesca. A gente vai começar o 2º episódio do Coisa de Mulher. No programa de hoje a gente vai falar sobre pornografia e, claro, mais especificamente sobre a mulher na pornografia. É um tema muito polêmico, mas ele traz muitas divergências de opiniões, principalmente no movimento feminista. E, querendo ou não, é um tema que envolve a sexualidade da mulher, e a gente sabe que a sexualidade da mulher sempre foi algo muito tabu. As pessoas não falam muito, sempre foi muito controlado, e principalmente é muito pouco discutido, o que causa uma certa desinformação. E o consumo da pornografia evoluiu muito ao longo do tempo, né? Desde imagem, revista, fita cassete, e agora na internet, o que facilitou muito o acesso. Atualmente, o Brasil é o 8º país que mais consome pornografia, que mais acessa o site Pornhub, e isso é um dado passado pelo próprio site, né? E esses sites de conteúdo pornográfico, como o Pornhub, têm um número de acesso regular maior do que o Netflix, a Amazon e o Twitter juntos. Mas o que isso quer dizer, né? Será que essa indústria não incentiva a violência contra a mulher ou até projeta uma deturpada de sexo, de relações sexuais? E se esse for o caso, será que existe uma forma saudável de produzir e consumir pornografia?
E então, o que você acha? Qual é a influência da pornografia na nossa sociedade atualmente? Então, olha só, eu acho que a primeira questão é apontar que essa discussão da pornografia não é uma questão moral, assim, ai, que coisa feia, não se trata disso. É mais pensar os aspectos subjetivos implicados na pornografia. A pornografia é uma tecnologia de gênero, né? E que diabos é isso? É um produto cultural que não apenas representa as diferenças de valores e estereótipos de gênero, mas promove pedagogias afetivas. Eu venho estudando isso nos meus últimos 14, 15 anos, eu lancei um livro ano passado, e lá eu dou o exemplo da pornografia como pior tipo de tecnologia de gênero para os homens. É a principal pedagogia afetiva para os homens. É péssima, porque existe uma erogenização da violência. Então, não é uma questão moral, é muito mais o que os homens aprendem. Mas tem uma coisa muito séria, Roberta, a gente tem poucos produtos culturais que representem a sexualidade, o desejo das mulheres, criado pelas próprias mulheres. O que a gente tem é produtos culturais que foram feitos por homens. E esses produtos acabam sendo exatamente o ponto de mediação das mulheres na relação com o próprio corpo e com a própria subjetividade. De modo que as mulheres aprendem a erotizar aquilo que é considerado erotizável pelos outros. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A objetificação sexual é a principal forma da relação dos homens com as mulheres, e isso é uma forma de misoginia. Como algo que é bom, e não é. Isso tem a ver com a prateleira do amor. Então, foi só um trechinho rapidinho, né, do podcast, que está disponível, eu falei, né, no Spotify, no Deezer, mas era esse o meu objetivo, era que trazer as especialistas e oportunizar essa conversa, porque realmente é algo que a gente não fala muito, é muito raro, e se fala, são em nichos muito específicos, então falta essa conversa. No outro episódio, no terceiro, que é o com a Esther, a gente fala um pouco mais, alguns grupos são mais erotizados, como, por exemplo, as mulheres negras, os homens negros, e inclusive mulheres trans, que são também erotizadas, sobre a erotização do relacionamento lésbico nos sites pornográficos. Então, são discussões que faltam na sociedade e era isso que eu queria trazer. Então, é isso, gente. Obrigada. Maravilha demais, Roberta. Obrigada. Parabéns, parabéns. Anotem, gente, as perguntas, as provocações para fazer já, né? A gente vai para a última apresentação agora, a gente acabou invertendo aqui na hora de chamar. Agora a gente vai ouvir a experiência do podcast Vida de Estudante, também da UNB, com a Amanda e com a Cleisiane. Boa tarde, Amanda, Oi, tudo bem? pessoal. Boa tarde. Eu estou aqui para representar a Cleise também, que ela está em um outro debate. Bom, meu nome é Amanda, eu sou estudante do último semestre de jornalismo pelo CEUB, é uma universidade particular daqui de Brasília, e fui estagiária da UNB-TV no primeiro semestre. Então, eu separei por tópicos a história do Vida de Estudante, até para não me alongar muito. A criação do Vida de Estudante veio através de uma reunião do nosso gestor, que ele pediu sugestões para a gente, e eu sempre visitei muito a UNB, porque eu tenho amigos lá, eu participo muito da Semana Universitária, e eu sempre vi as conversas entre os ICC Sul e Norte, em todos os corredores da UNB, e por conta da pandemia, essas conversas paralelas se perderam. As pessoas ficaram presas apenas nas aulas online. Então, veio dessa vontade de resgatar essas conversas de corredores dentro da UNB, que eu acho muito importante. Então, conversando com a Cleise, a gente conseguiu definir 5 temas. Também a gente fez uma pesquisa para fazer o formato do podcast. Então, o nosso formato é muito parecido com o Maria Vai com as Outras, da revista Piauí, que foi feito em temporadas e episódios curtinhos. Então, a partir daí, a gente conseguiu ver como que seriam os nossos episódios. Então, o primeiro episódio que a gente pegou, nada mais justo do que pegar a vida de um estudante online,
para saber como que era essa realidade de todos os estudantes. Então, a gente pegou uma estudante de serviço social que estava no último semestre, que ela pegou toda a fase presencial da UNB e estava fazendo o TCC dela agora no modo remoto. A gente conseguiu pegar um estudante que ele ficou uma semana na aula presencial e depois entrou a pandemia e ele teve que se adaptar ao remoto. E uma estudante que mora em São Paulo, ela nunca pisou em Brasília, nunca pisou na UNB, e ela sentia muita falta disso. Em uma das falas dela, ela fala que ela não se sente uma aluna da universidade, porque ela não conhece. Ela não conhece os amigos, a relação que ela tem com os alunos da turma é no meio da aula, então não existe essa relação que a gente tem dentro da universidade. E o nosso segundo episódio a gente fez sobre os dilemas do TCC, que é uma coisa que a gente conversa muito quando está no fim de curso. Eu conversei bastante com os meus amigos, acredito que a Roberta também já falou muito sobre o TCC na época que ela estava estudando, então a gente teve esse objetivo de compartilhar as dores, as angústias, as felicidades do TCC. Então a gente entrevistou uma estudante de letras, que ela fez uma cartilha para deficientes visuais e para estrangeiros, para entender como que funciona o dinheiro aqui no Brasil, até porque as pessoas, quando vêm de fora, às vezes não conhecem como que é a funcionalidade do nosso dinheiro, do real. Então, ela fez essa cartilha tanto para deficientes visuais e quanto para estrangeiros. E o nosso terceiro episódio, a gente quis conversar sobre as páginas que bombam dentro da UNB. Então, a gente pegou vários nichos diferentes, porque essas páginas têm uma certa importância para a UNB. Então, a gente pegou a UNB Sincera, que foi uma página que começou durante a pandemia, que fala sobre de uma forma engraçada sobre os costumes da UNB. A gente pegou Vida no Cerrado, que é uma página do Twitter, que os alunos da UNB e da Universidade do Mato Grosso, eles colocam pesquisas científicas dentro do Twitter, então eles compartilham as pesquisas científicas deles dentro do Twitter, e também a gente tentou falar com a administradora da UNB Paquera, porque além de mostrar essa questão, eu achei uma garota bonita, achei aquele cara massa, tenta me ajudar, ela também trouxe bastante debate para essa página, que foi a questão de ela ter trago somente pessoas brancas e depois ela se respaldou sobre isso, ela começou a compartilhar também sobre alguns coletivos dentro da UNB, então a página, além de ser para reconhecimento de pessoas, para encontros, virou uma página de informação. A gente também falou sobre o futuro profissional, a gente pegou várias pessoas que estavam no fim do curso também, que estavam preocupados como que iriam seguir com a vida profissional. Então, a gente conseguiu conversar com uma estudante de psicologia que ela não conseguiu achar emprego na área. Então, ela criou uma clínica do zero, para ela conseguir trabalhar e pagar as contas dela. A gente também a gente entrevistou um professor de sociologia, ele perdeu o emprego durante a pandemia, então ele viu na oportunidade de retornar à UNB para fazer engenharia de software, então ele já estava procurando o estágio na área, porque ele percebeu que estágio e trabalho no ramo das engenharias é muito mais fácil do que na área da sociologia. E, por último, a gente falou sobre a importância dos coletivos dentro da UNB. Desculpa. Os coletivos têm bastante importância dentro das universidades. E a gente vê que tem os debates semanais de cada coletivo, então a gente achou muito importante trazer isso para ver como que eles estavam lidando com a pandemia. Desculpa, gente. Para ver como que eles estavam lidando com a pandemia, com a questão dos debates, se eles continuaram, se alguns pararam. Então, a gente entrevistou a Roda das Minas, que é um coletivo feminista da UNB, que começou na Faculdade de Administração.
É um coletivo que pegou uma proporção muito grande dentro da UNB, principalmente nos atos de assédio sexual, nos atos machistas que tinham dentro do campus. Então, quando houve o primeiro caso de assédio sexual que foi publicado e noticiado pela imprensa, as meninas que estavam à frente, e elas também têm esse papel de acolher. Então, durante a pandemia, algumas meninas que estudam na UNB eram casadas ou moravam com os namorados, algumas delas eram agredidas pelos namorados. Então, pela Roda de Minas, elas conseguiam mandar mensagens e desculpa, e falar realmente o que estava acontecendo. Então, elas mantiveram o debate de toda quinta-feira, de forma online, e também ajudando de uma outra forma essas meninas. E também a gente entrevistou os meninos da Batalha da Escada, que era um coletivo que era mais de uma brincadeira e acabou transformando num projeto de iniciação científica dentro da UNB, que traz a cultura do hip hop para dentro da UNB, então as pessoas têm a oportunidade de estudar sobre a cultura do hip hop. Então, para não me alongar muito, eu vou mostrar para vocês a introdução do Vida de Estudante, e eu espero que vocês gostem. Tá no pretende ser um espaço de diálogo. Sim, Amanda. Oi, meu nome é Amanda Luz, sou estudante da UNBTV. Quero convidar você para acompanhar Vida de Estudante, o primeiro podcast da UNBTV de estudante para estudante. O nosso podcast pretende ser um espaço de diálogo e trocas de experiências sobre a vida acadêmica na UNB. Vamos conversar com estudantes de diferentes cursos sobre as dores e as delícias da vida online, os dilemas do TCC, o futuro profissional, as páginas de estudantes que bombam nas redes sociais e o que são e para que servem os coletivos estudantis na universidade. O podcast Vida de Estudante tem 5 episódios e a estreia será no dia 26 de julho. Será um episódio por dia durante a segunda semana de aulas de mais um semestre remoto. Vamos disponibilizar cada episódio cedinho, sempre às 6 da manhã, no Spotify e no YouTube da UNBTV, para você começar o seu dia um pouco mais perto da nossa UNB. Até lá! Faltam 5 minutos, tá? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Amanda. Bom, a gente vai dar início agora ao debate, né? Já tem algumas perguntas da Helena no chat, vou seguir por elas. Quem tiver pergunta, quiser fazer algum comentário, é só se inscrever. Vamos fazer, então, vou ler as 2 perguntas de uma vez só, a gente faz assim em blocos, e aí o pessoal responde, e depois a gente faz mais perguntas, tá? Então, a Helena, ela faz, a primeira pergunta dela é para a equipe do AudioZap Povos da Terra. O programa se dedica exclusivamente ao tema Covid? Os povos convidados a participarem estão em quais territórios? Do Brasil e afora, né? Aí da região do Mato Grosso. De Mato Grosso. Oi, sim. O AudioZap, ele atende só a região do Mato Grosso. Eu vou até apresentar minha tela bem rapidinho, só para mostrar uma imagem, que acho que vai facilitar a compreensão. Que a gente tinha colocado, que eu lembro que eu tinha feito esse
levantamentos e esse cruzamento de dados com base nos dados do Guia Socioambiental e da FUNAI, para a gente poder, pelo menos, ter visualmente uma ideia de onde é que estava indo os nossos podcasts dos indígenas, né? Então, era essa a região que a gente conseguiu abranger. Toda essa região aqui do Mato Grosso, nessas aldeias indígenas, né? Dos Bororos, dos Chiquitanos, dos Parecis, dos Omutinas, dos Chavantes, também dos Tapirapés. E, sim, o nosso tema sempre era voltado para a Covid-19. Todos os podcasts, em todos os episódios, em todo o idioma falado por eles, se tratava de Covid-19. Porque, no momento, né, era o tema mais urgente ali no ano passado e também esse ano. Então, a gente sempre buscou como levar uma informação para eles de como você fica isolado dentro da aldeia, como você faz os protocolos de biossegurança, né, numa aldeia, por exemplo. Então, a gente tinha que ter todo esse cuidado e todo esse repasse. Então, isso foi para a gente uma das maiores preocupações também, né, em trazer essas palavras para que seriam traduzidas depois por eles, né? Então, biossegurança, RT-PCR, isolamento, distanciamento, a gente sempre buscou ter esses cuidados e também verificando em cartilhas como a da Guia Socioambiental, para a gente poder deixar mais claro possível essa informação passada para eles. Obrigada, Rogério. Helena, foi contemplada? Bom, a segunda pergunta da Helena ela tem uma questão sobre o Coisa de Mulher. Imagina os desafios para abordar os temas que envolvem o debate sobre sexualidades. Como foi o feedback dos episódios? Oi, Helena. Então, o feedback começou, na verdade, antes mesmo de eu lançar os episódios, porque o que acontece? Eu nem mencionei isso na apresentação, mas eu fiz um Google Forms com uma pesquisa para saber a relação das pessoas com a pornografia mesmo. Então, eu perguntava se a pessoa consumia, o que ela consumia, onde, tudo. E começou daí, porque sempre tem, como qualquer coisa que a gente divulga pela internet, né? A gente sempre chega em algumas pessoas que vão, enfim, falar besteira e reclamar, e aí sempre chega... Consegui mais de 200 respostas, e dessas 200, várias eu tive que descartar, porque era gente reclamando, não estava respondendo, então nem para ajudar nisso. Então era gente reclamando de estar falando sobre o assunto nesse sentido. Mas, por incrível que pareça, eu não sei se as pessoas têm medo de falar quando tem alguém ali. Depois que eu lancei os episódios, os feedbacks foram positivos. Então, tanto de homens quanto de mulheres, enfim, todos os tipos de pessoas tiveram uma reação boa, que eu fiquei muito feliz, porque era isso que eu queria com a discussão, né? Era que todo mundo visse aquilo e conseguisse acrescentar algo a todo mundo. Então, mas assim, os desafios vieram até de mim, porque a gente ainda sente uma certa insegurança de falar sobre essas coisas, né? Enfim, e aí quando eu ia apresentar meu TCC, eu falei assim, não quero que ninguém vá ver. Mas no geral foi isso. Luana, posso fazer uma questão? Por favor, Patrícia. Né? Assim, o que eu percebo, né, depois de ouvir todas as apresentações, assim, essa mesa foi muito rica, né, porque são projetos, eu pensei, uma palavra-chave, se eu pudesse fazer uma síntese, eu vejo muito cidadania aqui, sabe? Uma comunicação cidadã, uma preocupação nesse potencial dessa mídia sonora que vocês escolheram, né? No caso, podcast, áudios aí, para potencializar as vozes. Eu falo sempre isso, né? E eu lembrei até do Ricardo Boechat, que ele dizia que descobriu o rádio muito tarde, ele que vinha do jornal impresso, fez TV, e ele disse, eu descobri o rádio muito tarde, porque o rádio é uma mídia que é voz e dá voz, né? Então, as pessoas têm tradicionalmente essa cultura de ligar para a emissora, para dar uma informação do trânsito, o que quer que seja, e hoje a gente tem o podcast como esse lugar de mulher falar para mulher, como a Roberta fez, de estudante falar para estudante, como a Amanda fez, né?
de trazer uma valorização da cultura, esse projeto belíssimo aí, Alma de Candelária, né? E o pessoal que trabalhou com os povos indígenas. Eu achei muito interessante, Helena, Glaucio, essa preocupação que vocês tiveram também, de que vocês não queriam pautá-los, né, no projeto Vozes. Então, vocês tiveram um projeto, vocês falaram, são 2 braços, um projeto de formação continuada para professores, mas no projeto Vozes, vocês queriam que os povos indígenas tivessem esse espaço para falar para as pessoas sobre suas questões, sobre suas demandas. E eu fiquei curiosíssima para saber como vocês tiveram acesso a essas fontes, a essas pessoas, e como esse produto, Vozes, repercutiu na comunidade indígena, né? Se foi ouvido e qual foi o retorno que vocês tiveram disso. Já quero o e-book, hein? Bom, Helena, você pode falar, mas já que o meu microfone está aberto, você vai abrir o seu ainda? Eu já vou começar por causa do tempo. Bom, olha, o projeto ele foi se estruturando, tá? Então, assim, nós começamos em 2018, com um bolsista apenas, que era da rádio, e aí no semestre passado, né, da UFOP, a gente conseguiu, então, incorporar e falar, agora a gente vai para outros mares, né? E aí a gente começou também, que é uma questão que a gente não citou, a gente começou também a pensar a proposta do audiovisual. Vamos para o YouTube também, né? E uma outra preocupação, começar a coletar e tabular, na verdade, a devolutiva das pessoas, né? Então, essas devolutivas, a experiência da escuta, que é extremamente importante. A gente começou a fazer esse trabalho, né? Então, assim, nesse momento, a gente está assim, com essa atividade bem incipiente. Bom, tudo começa, então, porque a Helena pesquisa povos indígenas há muito tempo, né? Eu vou ousar dizer dessa forma. E como ela foi minha professora na pedagogia, né? Então, foi aquela coisa, eu conheço o indígena. E aí entra o Ademário Ribeiro, do povo Paiaiá, né? Me corrija aí se a ordem estiver errada, Helena. Tem um povo Paiaiá. Aí, o Ademário, então, ele se torna uma peça fundamental para a gente apresentar a proposta do indígena, né? Porque não foi um projeto também, se eu falar assim, a concepção veio toda desenhada como uma composição e vamos... Não foi, né? Ele exatamente vai nesse curso. Ele começa com uma proposta para Facebook, para, né, visual, áudio, para arte gráfica, e vamos fazer microtexto, vamos publicar roteiro, vamos ouvir, então, o povo, vamos levar para o YouTube. Então, assim, ele começa a se estruturar, então, nesse ano. E a gente está muito nesse processo assim, incipiente. Então, a gente começa a utilizar o WhatsApp, principalmente, criamos um grupo de WhatsApp, com o nome do projeto, fizemos cartas, espalhamos cartas assim, por diversos parentes, né? Vou usar aqui uma forma que eles, inclusive, se referiam a gente, alguns deles, pelo menos o Ademário. E aí, assim, nós tivemos muitas cartas enviadas, mas não no nosso tempo, esse tempo radiofônico, de pesquisador, não tivemos no nosso tempo a devolutiva na mesma intensidade. E está tudo bem, porque a gente compreende também a lógica de funcionamento também, a gente tenta entender, né? Vou usar dizer assim, a gente tenta entender também essa lógica, porque é uma outra cultura, é uma outra identidade, é uma outra perspectiva que a gente não daria conta, eu acho que eu posso dizer assim, Helena, a gente não daria conta nem se vivesse uma vida inteira enquanto não indígenas, para dar conta do funcionamento da lógica da cultura deles. É isso, Glaucio. Eu pesquiso temática indígena. Eu falo temática, gente, porque transcende o âmbito da história, né? São temáticas indígenas. Então, eu pesquiso temáticas indígenas há 12 anos e eu falo com leveza na alma, que é muito pouco, sempre vai ser muito pouco, uma vida inteira vai ser muito pouco. É a frase que eu sempre me sinto obrigada a dizer, porque a gente está falando de mais de 300 povos indígenas no Brasil, só em território brasileiro. A gente tem que pensar o mundo inteiro. Então, é uma diversidade cultural enorme. E aí é pensando nisso que a gente faz os convites a esses parentes, né? Parente é um termo que, quando eu e o Glaucio fomos contemplados com esse título, é de uma honra enorme, né? Eu não consigo descrever em palavras o
o quão privilegiados nós somos em receber essa referência, né? Esse afago por parte deles. Então, quando a gente fez os convites, foi feitos os convites através de uma confiança mútua, e isso é importante ser dito, porque a gente tem que destacar a quantidade enorme de violências físicas e simbólicas às quais eles são objetos, né? E isso é muito importante, né? A gente não tem um histórico, por assim dizer, que exala confiança a nosso favor, né? Então, esse retorno, né, por parte deles é só através de muita confiança. E é isso, né? Eu lembro de alguns casos, né? Não vou mencionar aqui por conta do tempo, mas eu lembro de alguns casos que a gente ofereceu uma possibilidade de tema para eles abordarem, né? Tanto é que nos episódios dos Vozes, das nossas vozes, só tem a do Glaucio, que é da locução introdutória, e da finalização. O restante, a voz é dos convidados. E eu ofereci um tema específico, que na época estava muito em voga, e eles falaram assim, né? A convidada falou assim, não quero falar sobre isso, não. Deixa eu falar disso daqui, que é o que o meu povo está se dedicando a fazer agora. Aí eu, não, ótimo, beleza. Você fala, né, no seu lugar de fala, e nós temos a escuta, né? Porque a gente, quando fala de lugar de fala, a gente tem que ter um lugar de escuta. Para falar, é necessário escutar. Então, é isso. A gente veste essa camisa de escutar, de aprender, e eu acho que é esse movimento constante que a gente tem que fazer quando falamos de temáticas indígenas. Obrigada, Helena, pela resposta. Gente, nós temos 9 minutos aí. Vou fazer, então, as últimas perguntas, tá bom? Já que, se alguém quiser, pode se manifestar também, mas para a gente não extrapolar o tempo. Para o John, Almas de Candelária, eu vou fazer as 3 perguntas e aí vocês respondem na ordem, tá? Que eu fizer a pergunta para eu não ficar interrompendo. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi feita a divulgação do seu trabalho. Você realizou o trabalho na UNB, né? Como é que foi essa divulgação com o pessoal do Peru? Como que você fez esse trabalho de divulgação e como é que eles receberam isso, né? Esse trabalho que você fez. Quero fazer uma pergunta um pouco semelhante para o espaço experimental, para a Patrícia e para a Vitória. Vocês falam que vocês trabalham com uma proposta expandida, né? Que a gente trabalha com a ideia do rádio hipermediático, o rádio expandido. E aí eu queria saber como é que vocês usam as redes sociais. Se vocês falam um pouco na apresentação, mas eu queria mais detalhes, assim. A Vitória falou sobre questão dos bastidores. Eu quero saber, assim, para além da divulgação dos bastidores, vocês trazem materiais complementares? Vocês trazem materiais que não estão nos áudios? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. E aí, o Vida de Estudante, eu também queria... uma pergunta muito parecida também, gostaria de saber como é que foi o planejamento de divulgação junto à comunidade, né, o público-alvo de vocês aí, que são os próprios estudantes, como é que foi feito esse planejamento de divulgação? Vamos seguir nessa sequência que eu fiz, vamos começar pelo John primeiro, e quero parabenizar todo mundo pelo trabalho e pelas apresentações. Tá, obrigado pela pergunta também, é uma questão muito importante, porque o pessoal recebeu esses áudios com muita alegria, e eu posso falar geralmente que foi bem difícil entrar na vida pessoal das pessoas, porque tem histórias que são muito emocionantes, tem muita emoção, tem muita história muito pessoal, que não é fácil, por alguma entrevista, não é fácil contar. Então, eu tentei fazer um esquema de perguntas para poder entrar nessa vida pessoal. E, no final, eu mandei os áudios para as pessoas e eles ficaram muito emocionados com os 3 episódios, porque lembraram histórias de muitos anos atrás. E, só complementando, a Patrícia te pergunta se você pretende dar continuidade ao seu produto. Se você pensa numa segunda temporada, como é que está esse seu planejamento? Sim, inclusive as pessoas me falaram para fazer 2 episódios mais falando dos grupos.
em forma geral, né? E até agora eu vou continuar nesse projeto aí. Obrigado pela pergunta também. Legal, parabéns, obrigada. Na sequência, a pergunta foi para a Patrícia Vitória. Então, como se trata de ensino, pesquisa e extensão, no Instagram a gente trabalha esses três vertentes, né? A gente traz os bastidores dos três, tanto das aulas, quanto da produção dos episódios, né? Quanto de questão de pesquisa, divulgação de eventos, divulgação de artigos publicados, por exemplo, em diversos formatos, né? A gente utiliza também teaser dos episódios, traz também vídeos, a gente usa bastante os stories, né? Nessa questão do remoto, né, do ensino remoto, a gente pediu a colaboração dos alunos para que eles gravassem em casa mesmo as chamadas das reportagens, e aí a gente pôde disponibilizar nos stories, e também a questão do IGTV, que a gente trouxe alguns episódios, inclusive na íntegra, para o IGTV, e é isso. O que a gente pode estar trazendo, a gente está inserindo para gerar um conteúdo diversificado, né, para poder fazer circular os conteúdos do podcast. Perfeito, obrigada. E Amanda? Bom, o nosso planejamento ele foi dividido em duas partes. A gente fez o planejamento geral, que era a divulgação geral do nosso podcast, que ele começaria 3 dias antes do lançamento do podcast. Então, o podcast lançou no dia 26 de julho. A gente começou a nossa primeira divulgação no Instagram no dia 23 de julho. O público da UNB é muito presente no Instagram da UNB TV e no YouTube da UNB TV. Então, foi muito fácil de conseguir divulgar para esse meio acadêmico. Além disso, a gente também divulgou para os entrevistados, porque eles queriam mandar para os grupos deles, da faculdade, grupos de amigos, de estudantes também. E então, cada dia que lançava um episódio, a gente mandava o link com uma descrição bonitinha para cada entrevistado. E no Instagram, o episódio ele saía na íntegra no canal do YouTube e no Spotify, e no Insta saía cortes. Então, saía algumas falas importantes dos entrevistados, era geralmente os cortes de 1 minuto, que aí a gente já direcionava os alunos para o YouTube. Então, o nosso planejamento de divulgação foi bem simples, justamente pelo fato do público da UNB ser muito forte dentro das nossas redes sociais. Que faz toda a diferença, né? Obrigada. E a Patrícia pergunta também para a Roberta se ela também pretende dar continuidade ao produto, se pensa numa segunda temporada. Então, pensar eu sempre penso, eu sempre quero. O tema, né, das questões de gênero nunca sai da minha vida e da minha pauta. Eu sou assessora de comunicação na Secretaria da Mulher, então eu não paro de falar disso, não tenho nem como. E o podcast também não. Assim, o Coisa de Mulher, ele parou com os 3 episódios por enquanto, porque eu nunca sei, às vezes chega uma pauta aí que eu falo assim, não tem como, vou ter que falar disso. Mas depois do Coisa de Mulher e depois de formada, eu criei, junto com outras 2 amigas jornalistas, um outro podcast que se chama Ravena Podcast, e ele é mais descontraído, e ele é um podcast de entretenimento mesmo, a gente fala sobre cultura pop no geral, mas como jornalistas a gente sempre traz algumas análises, então assim... E como mulheres, a gente sempre fala também sobre as questões de gênero. Então, eu não parei. O Coisa de Mulher é que está em pausa por enquanto, mas pode ser sim que ele continue. Não tem também uma previsão, assim, eu não cancelei, ele não está parado. Muito bom, obrigada. Patrícia, quer fazer alguma fala? E antes da gente convocar o Elton de volta para... Somente parabenizar, Luana, reforçar o que eu já tinha dito, de perceber esse espaço
de uma comunicação cidadã, de o podcast Potencializando Vozes, e vocês terem esse olhar sensível, né, para essas pautas importantes. Não tem comunicação, nem tem jornalismo fora da subjetividade, né? Então, vocês trazem isso de forma muito intensa para esses trabalhos. Mesmo a gente aqui com o Espaço Experimental, a gente também tem procurado que as pautas trazidas pelos estudantes, a partir do olhar e das angústias e das inquietudes deles, também sejam repercutidas, retratadas, né? Porque a gente busca falar e mostrar o que a mídia não está fazendo todo dia, o que vocês têm feito aí com esses produtos, e por isso eu fiquei com esse sentimento muito forte de uma comunicação cidadã, plural, né? A partir dos esforços singulares, né? De cada um. Então, só parabenizar e agradecer a mediação junto com a Luana, agradecer ao UNB, o professor Elton, professora Carla, todos os alunos que estão aí nesse trabalho tão bonito, colaborativo. Tem que ter ano que vem de novo, hein? Já estamos esperando. Obrigada. É muito bom estar aqui nessa mesa ao lado da Patrícia. Fico muito feliz por essa parceria. Eu queria só também fazer uma falinha final aqui, ó. São 4 horas, né? Radiofonicamente, Elton, né? Foi combinado. Eu só queria compartilhar com vocês que eu participei de um grupo de pareceristas aí nas últimas semanas para selecionar material para uma emissora de rádio. E era aberta, né? E, assim, eu consigo ver tanta qualidade no material universitário, né? Nesses podcasts que todo mundo apresentou aqui. E eu acho que a gente tem a rede, né? Que está se formando aqui nesse evento, tem esse propósito. Mas a gente precisa sair do nicho universitário, né? Porque as produções são tão boas. A gente precisa divulgar isso para todas as pessoas. A qualidade, o nível técnico, artístico das nossas produções, elas são altíssimas, altíssimas. A gente não perde para nada, assim, para quem tem apoio financeiro, comercial. Então, queria parabenizar aqui novamente, publicamente, o Elton pela iniciativa, o pessoal da UNB, porque eu acho que a gente tem que fortalecer, sim, as nossas produções, as nossas redes, porque a gente tem um potencial incrível e a gente não tem incentivo, infelizmente, né? Então, mais uma vez, obrigada. Vou passar agora a palavra para o Elton para a gente finalizar essa nossa mesa. Bem, para mim, agora só cabe mesmo agradecer, né? Agradecer a você, Luana, a você, Patrícia, duas colegas professoras queridas, jornalistas, né? Com uma trajetória incrível. É muito simbólico ter vocês duas aqui coordenando esse GT. Eu estou extremamente feliz de encontrá-las, né? E de obter de vocês, né? Também esse olhar cuidadoso e tão cuidadoso, apreciativo e eu diria reflexivo também sobre esses trabalhos incríveis que foram aqui apresentados, né? Então, a vocês, meu muito obrigado, e a cada autor, cada autora que veio aqui hoje, eu reforço esse agradecimento, né? A gente vem se falando por e-mail, trocando mensagem pelas redes. Sem vocês, não seria possível a realização desse encontro. E essa fala da Luana é muito simbólica, muito expressiva. A gente precisa ir além da bolha. As pesquisas realizadas atualmente mostram que o podcast, de uma forma geral, não só falando da produção universitária, mas ele tem encontrado, né, pelo menos é o que mostram os dados da ABPOD, né, uma pesquisa que se aproxima mais da nossa realidade, tem encontrado esse nicho, né, de pessoas da comunidade acadêmica. Então, quando você vê o número de ouvintes que são, que tem ali como a sua escolaridade, o nível fundamental e o médio, é baixíssimo o número de ouvintes de podcasts. Então, eu tenho a impressão de que nós precisamos fazer esse movimento que a Luana destacou, né? E eu acredito que a Patrícia concorda, e, assim, levar também esse conteúdo para fora desse nicho, né, de ouvintes só inseridos na academia, né? Sejam aí estudantes, pesquisadores ou pessoas já com nível de formação de pós-graduação.
né, que isso está presente nas pesquisas. Então, eu acho que isso é um debate muito interessante, me parece motivar muito a gente pensar até nos próximos passos, né, e eu digo, essa é uma rede porque não existe uma outra palavra, mas ela pode ser também, né, um braço, né, enfim, um instrumento que quer fortalecer essas pesquisas tão importantes e tão relevantes que vocês fazem, autores e autoras aqui presentes nesse GT, nas suas universidades, nas suas emissoras, enfim, nos seus projetos pessoais, fortalecer esse, né, trabalho aí de pesquisa, né, e de produção de qualidade mesmo. Então, eu acho que a gente cumpre esse papel e como uma gotinha no oceano, né, mas eu acho que de uma forma contributiva. Então, eu quero dizer para vocês, mais uma vez, meu muito obrigado e convidar, às 19 horas, a gente vai ter um espaço para ouvir mais ideias ainda, mais sugestões sobre o que a gente pode fazer junto. É um espaço bem curtinho, é verdade, das 7 até as 9, mas sabe o que vai rolar lá, que eu acho que é muito interessante? Uma apresentação de uma pesquisa do PPG-Com, da FAC, sobre o consumo de podcasts por universitários. Eu acho que isso pode ser contributivo para a gente que está próximo de emissoras e universitárias e projetos acadêmicos, em núcleos, em laboratórios, mas também para a gente entender o perfil dos jovens, né? Porque é a camada mais expressiva da audiência, né, da podosfera. E quem sabe de lá sair com outras inferências aqui, como essa que a Luana trouxe, né? Sobre para onde podemos caminhar nessa podosfera, né? Então, é uma pesquisa da Cleisiane Quintino, que vai trazer dados mesmo. Ela está prestes à defesa e agora, no final do ano, ela vai dar altos spoilers dessa pesquisa dela, que é uma pesquisa de mestrado, e é jornalista da UNB-TV, e a Amanda conhece bem, né, Amanda? Sabe que eu estou falando aqui de uma colega muito querida e competente, jornalista também, pesquisadora. E, gente, por fim, terminando o fórum, ali, coladinho no fórum, viu, Patrícia, Luana, todo mundo, a gente vai fazer uma sessão especial para de entrega, né, assim, simbólica dos prêmios, né, do primeiro UNBcast. É uma forma também que a gente encontrou de reconhecer esse trabalho incrível, né, que muita gente está fazendo nesse campo da podosfera, né, atrelado à pesquisa universitária, e também fomentar, encorajar novas produções. Então, 9 horas a gente se encontra e esperamos vocês lá. Um abraço grande, obrigado aqui também, Marie, obrigado também, Milena, que acompanhou, e eu acredito que não sei se é a Jéssica que está aqui conosco, Jéssica, Pagu, toda a equipe de monitores que nos acompanham aqui nesse suporte, tá? Deixo aberto se alguém quiser falar alguma coisa, antes de a gente encerrar. Todo mundo bem? Muito bom, parabéns, gente. Parabéns, todo mundo, parabéns mais uma vez, Elton e toda a equipe do UNBcast. Está sensacional, toda a equipe de organização, foi fantástico, show de bola. Exatamente. Maravilha, gente. A gente tem que agradecer, então, a vocês do Almas de Candelária, ao dos Apps Povos da Terra, Coisa de Mulher, Projeto Culturas Indígenas do Brasil, Espaço Experimental e Podcast Vida de Estudante. E a vocês, queridas, Luana, Patrícia, um beijo grande e até às 7 e às 9, para encerrar o nosso primeiro Obrigada demais. Até a noite e até o NBcast ano que vem, né? Sim, o NBcast presencial, hein? Falta do presencial hoje. É o sonho da gente. Um cheiro, meu povo. Obrigada, gente. Obrigada, beijo, gente. Até.